Amados irmãos e amadas irmãs, hoje, sábado, é um dia em comum, no qual recebemos um chamado inequívoco para pontificarmos um posicionamento consentâneo com a sã doutrina que professamos, praticamos e pregamos. Recordemos as palavras pronunciadas pelo próprio Altíssimo Deus, estabelecendo seu decreto soberano, no qual anuncia sua vontade, determinando a sequência dos dias e das noites, e a determinação dos tempos, dos dias e dos anos. Leiamos Gênesis 1, 14 a 16. E disse também Deus: haja luminares no firmamento dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Neste momento, antes de avançarmos, considero muito importante, fundamental mesmo, dizermos algumas palavras. Hoje é um dia diferente, porque o santo dia do sempiterno Iá está muito próximo do denominado último dia do ano, conforme o deturpado e satânico calendário mundano. Por isso, considero mandatório, inarredável, que na qualidade de integrantes da Igreja de Deus, nos posicionemos diante dessa abominação, ou seja, diante do que se faz no mundo, em termos de profunda e desrespeitosa agressão ao Altíssimo Deus. Nossa postura ativa, evidentemente, a meu modesto e humilde ver, deve ancorar-se nas palavras veementes de nosso Senhor Jesus HaMashiach, registradas em algumas passagens que leremos agora. Primeiro, Mateus 28, 20, em que o Divino Mestre e Redentor envia seus apóstolos pelo mundo para cumprimento de suas ordenanças em caráter terminativo, ensinando as pessoas a guardar todas as coisas que ele havia mandado. Nesse cômputo, nosso Senhor também garantiu que estará, e de fato está, conosco todos os dias até o final deste mundo, desse sistema mundano. Observem que nosso Senhor Jesus determinou que os apóstolos ensinassem as pessoas a cumprir todas as coisas que ele mandou. Vou repetir, todas as coisas que ele mandou, sem exceção. Não há vírgula, não há aspas, não há reticências. Mateus 12, 30. Disse nosso Senhor Jesus HaMashiach: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não congrega, espalha. O mesmo sentido dessa fala poderosa, contundente e absolutamente cristalina encontramos em Lucas 11, 23. A mesma frase do Senhor Jesus. Penso que essa pode ser a atitude preferida de Satanás. Ficar e também induzindo seus seguidores a fazer o mesmo contra nosso Senhor Jesus e espalhar. Mateus 5,37. Disse nosso Senhor Jesus: seja, porém, vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Não há postura intermediária nem conciliatória. Não se tolera permanência sobre o muro. É sim, sim, não, não. Lembrando que antes de falar, existe o pensar. Então, eu entendo que nosso Senhor Jesus estava dizendo também:
Seja, porém, vosso pensar antes de falar. Sim, sim, não, não. Desculpem-me pelo vigor intenso das palavras, mas os 2 dias que se seguirão ao de hoje sempre provocam em mim aguda e incontrolável indignação. Por quê? A abominação atinge o ápice no tocante à desobediência, caracterizada pela deturpação dos mandamentos e das ordenanças do Altíssimo Deus. Agora, gostaria de abrir a conversa que estou prestes a iniciar com vocês com uma pergunta à qual eu mesmo responderei. Existe um calendário de Deus? Porque, se existe, é preciso saber se coincide com o que é adotado no mundo. Por que pergunto isso? Porque dizem os ímpios, em seu agir execrável, que o ano termina em 31 de dezembro, à meia-noite. É assim mesmo? É essa a verdade? O dia, como estabelecido pelo Criador dos céus e da terra, finda à meia-noite? Na verdade, estamos em face de abominação em cima de abominação. De acordo com a Sagrada Escritura, existe um calendário de Deus. E é sobre esse tema que passaremos a conversar, para que não haja nenhuma dúvida daqui em diante. Inicialmente, vamos conferir e ler as próprias palavras do Altíssimo, soberano, único Deus vivo e verdadeiro, que ele dirigiu a Moisés em algumas passagens constantes no livro de Êxodo. Começaremos por Êxodo 12, de 1 a 3. E falou Iá a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês, Aviv, que coincide com o final de março ou início de abril, ser-vos-á o princípio dos meses. Esse ser-vos-á o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Observem que Deus está sendo absolutamente claro aqui. O primeiro mês do ano não é janeiro, é Aviv. Nós vamos falar mais sobre isso mais adiante. Segunda passagem que precisamos ler. Êxodo 12, 14 a 16. E esse dia ser-vos-á por memória, e celebrá-lo eis por festa, a Iá, nas vossas gerações, celebrá-los eis por estatuto perpétuo. É claro, fazendo um parêntese, que o sempiterno Iá nessa passagem está falando de Pêssar, Páscoa também, mas o objetivo hoje, a ênfase de hoje é falarmos sobre o ano de Deus, o calendário de Deus. Êxodo 12, 24 a 27. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que Iá, vosso Deus, vos dará, como tem dito, guardareis esse culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é esse? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa a Iá, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Muito bem. Pelo exposto, está absolutamente patente que o Altíssimo Deus estabeleceu o seu calendário de meses e anos. Notemos que o calendário diário já havia sido instituído no livro de Gênesis, na sequência dos dias criativos. Importa lembrar, a fim de que fique
incrustado de modo indelével na nossa memória que o único dia que recebeu nome específico foi o sétimo dia, que recebeu o nome de sábado, o sábado sagrado de Deus, no qual ele cessou a perfeita criação de tudo o que havia concebido em sua onisciência. Vamos repassar agora os fatos intervenientes envolvidos na instituição das abominações vigentes, que tem trazido imenso impacto maligno para a humanidade. Ao longo de nossa conversa, entenderemos claramente como, quando e por que foram efetivadas. Iniciaremos pela abordagem do calendário mundano em vigor, que, como vimos, nada tem a ver com a ordenança divina a esse respeito. Na quase totalidade do mundo, sabemos, é adotado um calendário chamado gregoriano, porque foi implantado por uma pessoa que se intitulou, entre aspas, PAPA, Gregório XIII, em 1582, que substituiu o anterior, que até então estava em vigência, chamado calendário juliano, pois havia sido estabelecido pelo imperador romano Júlio César. Portanto, se fizermos as contas, o calendário chamado juliano vigorou por aproximadamente 1.600 anos. Conta aproximada. Mas peço que me permitam um pequeno parêntese, antes de continuarmos essa caminhada. O calendário bíblico foi decretado pelo Altíssimo Deus há mais de 3.300 anos. A lua nova do mês de Nissan, que corresponde a março-abril, esse é o nome atual de Aviv, teria sido mostrado a Moisés pelo próprio Altíssimo Deus, antes que o povo hebreu tivesse sido libertado do cativeiro no Egito. Esse evento ocorreu aproximadamente 2.448 anos após a criação de Adão, a qual é considerada pelos israelitas como uma espécie de marco zero para a contagem do tempo. Lembremos que a mudança de ano não é comemorada pelos hebreus na passagem do último mês do calendário, ou seja, do mês de Adar para o primeiro mês, que é Nissan, ou Aviv. Para os judeus, a criação ocorreu no mês de Tishrei, que corresponde aproximadamente a setembro, outubro. Mas vamos agora entrar em detalhes sobre o tema. Como já disse, quase todo mundo adota o intitulado calendário gregoriano. Mas temos uma importante observação a ser feita para a nossa reflexão. O Shabat, o sétimo dia, é o único dia que não tem referência a tarde e manhã. Em toda a sequência dos dias criativos é dito, fez-se tarde e manhã, o primeiro, o segundo, o terceiro, até o sexto dia, mas o sétimo dia não tem tarde e manhã. Talvez possamos entender que subjacente a isso, a essa mensagem, o Sempiterno Iá tenha caracterizado esse dia como um dia eterno, ou um dia que aponta para a eternidade. Mas esse é um tema muito complexo que nós não vamos abordar aqui agora. Mas vamos detalhar. Aliás, já fizemos isso. E vamos agora analisar o seguinte. Visitando Lucas 21, 25, que pronuncia algumas informações preciosas
sobre o retorno triunfal de nosso Senhor, Redentor e Rei, Jesus Hamashia, está escrito que haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E atentemos também para a afirmativa de que os luminares, conforme a descrição que nós já lemos em Gênesis, serviriam para marcar tempos determinados. Mas é preciso fazer aqui uma reflexão. No texto original, a palavra que está lá não é tempos determinados, e sim a palavra moadim, que significa encontros. Então, o sentido original da frase é que esses luminares, eles iriam servir para marcar encontros determinados com o Altíssimo Deus, enquanto era manifesta, naquela época, apenas a tipificação da futura redenção. É claro, eu estou falando futura para a nossa compreensão limitada de tempo, pois a redenção sempre existiu, na sempiternidade, acima do tempo do Altíssimo Deus. Então, essa redenção que lá estava tipificada, para nós, viria a ser promovida pelo sacrifício remidor definitivo de nosso Senhor Jesus. Então, a palavra Moadim, encontros, correlaciona-se com aquelas 7 festas em que o povo eleito se encontrava com o Altíssimo Iá para celebrá-lo e adorá-lo. Então, como era feita a contagem dos dias? Tomando como base as fases da lua, especificamente o primeiro dia da lua nova. Recordemos que o Altíssimo Deus decreta e implanta seu calendário por ocasião da celebração da Pêssar, ou Páscoa. Nesse calendário divino, os meses têm 29 e 30 dias, e o ano tem 354 dias. O primeiro mês coincide com a lua nova, do chamado equinócio da primavera. É um dia muito especial, que inclusive é chamado lá pelos israelitas de Rosh Chodesh, ou seja, o mês cabeça de Deus. Por isso, o principal mês do ano não é janeiro. E se nós consultarmos uma tabela, verificaremos que o equinócio da primavera, no hemicírculo, porque a Terra não é uma esfera, portanto ela não tem hemisférios, no hemicírculo norte, esse equinócio da primavera ocorre por volta do dia 20 e 21 de março. Essa é a premissa fundamental da nossa contagem. E para efetivar um acerto dos dias, foi realizado o acréscimo de um segundo mês de Adar, de 3 em 3 anos, para haver um ajuste com o ciclo solar, que, como sabemos, compreende 365 dias e 6 horas. Então, só voltando a repetir, que o Rosh Chodesh é considerado em alta conta em Israel, mas somente no plano rabínico religioso, porque no plano civil o país adota o mês de Tishrei como início do ano. E cabe lembrar, como já comentamos sobre isso na conversa passada, o nascimento de nosso Senhor Jesus, com quase toda certeza, ocorreu no mês de Tishrei, ou seja, entre setembro e outubro. Agora, na sequência, nós vamos entrar na análise das degenerações que as nações e impérios aplicaram a esse calendário de Deus. Inicialmente, considero importante relermos 3 versos do capítulo 7 do livro de Daniel. Capítulo 7, versos 1 a 3. Nesse trecho, como sabemos, Daniel profetiza que 4 impérios viriam a governar o mundo: o babilônico, o medo-persa, o grego e o romano.
Leamos, pois, Daniel 7, versos 1 a 3. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, quando estava em sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou o resumo das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Nesse mesmo capítulo, no verso 7, nós tomamos conhecimento da descrição do 4º animal, correspondente ao 4º império. Daniel 7, 7. Depois disso, continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, que devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Mais à frente, no verso 25, ou seja, Daniel 7, 25, o profeta pronuncia que esse 4º animal, que corresponde ao Império Romano, terrível, espantoso, muito forte, agirá também assim. Leamos. Daniel 7, 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo, tempos e a metade de um tempo. Nós sabemos como descodificar essa frase de Daniel, mas como pessoas fora da igreja poderão ser trazidas para assistir a esse vídeo, vamos fazer aqui a decifração passo a passo. Um tempo corresponde a um dia profético, que é equivalente a um ano temporal, ou seja, 360 dias. Tempos corresponde a 2 dias proféticos, que são 2 anos cronológicos, 720 dias. Metade de um tempo corresponde a meio ano, 180 dias. Então, a soma total, aqui em anos, em dias proféticos, dá 1.260 dias proféticos, equivalentes a 1.260 anos cronológicos. Como sabemos, isso está devidamente estabelecido em Números 14, 34 e Ezequiel 4, 7. Um ano profético equivale, um dia profético equivale a um ano. Então, temos aí, com absoluta claridade, a descrição, a apresentação da abominação sobre a qual estamos discorrendo. Vejamos, então, como foi instituído esse primeiro sacrilégio, essa primeira heresia blasfema. Nós sabemos que Roma, segundo os registros históricos, mesmo havendo certas controvérsias sobre alguns detalhes, teria sido fundada por 2 irmãos, lendas à parte, chamados Rômulo e Remo, em 753 antes do Mashiach. Rômulo, então, implanta o primeiro calendário do Império, composto por 10 meses, totalizando 304 dias. Ou seja, algo totalmente diferente do que havia sido ordenado pelo Altíssimo Deus muito tempo antes. Esses meses, conforme o decreto de Rômulo, tinham os seguintes nomes: Márcios, Aprilis, Maius, Június, Quintilis, Septilis, September, October, November, December. E qual era o significado desses nomes? Márcios era dedicado ao chamado Deus, com 200.000 aspas, da guerra. Aprilis relacionava-se com uma espécie de comemoração da germinação das sementes e também configurava um tributo a Vênus, com 200.000 aspas, a deusa da fertilidade.
Maios homenageava o, com 1 milhão de aspas, Deus maior, Júpiter, e a outra, com 100 mil aspas, deusa Maia, mãe de Mercúrio. Június configurava um tributo à outra, com 100 mil aspas, deusa Juno, mulher de Júpiter. Muito bem, vocês já estão vendo aí as imprecações, o paganismo e o demonismo de tudo isso. Cabe registrar que se tratava de um calendário totalmente solar, enquanto o calendário decretado pelo Criador era de base lunar, porém com algumas nuances solares. Então ele era lunisolar, predominantemente lunar, mas também com alguns respingos no solar. Mas lá, nesse calendário inicial aí de Roma, nós estávamos diante de uma calenda totalmente solar. Por quê? No Império Romano, predominava a idolatria mitraísta, o chamado culto ao, com 1 milhão de aspas, Deus Sol, que eles denominavam Sol Invictus. Por volta, observem que isso foi em 753. E, por volta do ano 700, antes do Machia, um pouco mais à frente, Numa Pompílio, que foi o segundo governante de Roma, produziu o segundo calendário, promovendo algumas alterações naquele que havia sido confeccionado por ordem de Rômulo. Segundo Pompílio, a título de melhoria. E o que ele fez? Principalmente incluiu outros 2 meses, januários, antes de márcios, e februários, depois de dezembro. O que ele, na verdade, buscava com essas modificações? Cultuar e adorar mais alguns demônios. Januários referia-se ao, com 200 mil aspas, Janus, que convenientemente era representado por um ídolo de dupla face, ou seja, a estampada hipocrisia, uma jovem e a outra envelhecida. E eles consideravam que isso tipificava começos e fins. Februários é um nome inspirado em Febroa, uma, com 100 mil aspas, deusa etrusca, que, segundo eles, teria a responsabilidade de purificação dos mortos. Mas vamos refrescar a memória aqui. Isso é muito importante, para nós não nos perdermos nesse cipoal. Historicamente, sabemos que os romanos não impunham sua cultura. Essa era uma das suas táticas eficazes para consolidar a dominação. Então, eles não impunham sua cultura, incluindo religião, aos povos conquistados. Pelo contrário, permitiam que persistissem com suas práticas, e as quais acabavam por serem incorporadas à própria cultura romana. E aquilo, então, virava uma coxa de retalhos demoníaca. Mais tarde, esse mês februários teve o seu simbolismo estendido, porque passou a reverenciar também outro demônio chamado de Deus, Baco, ou Dionísio, que era o chamado, com 100 mil aspas, Deus das prostituições, das bacanais, das promiscuidades e outras degradações carnais. Qualquer semelhança com o que acontece em dias atuais não é coincidência. Trata-se de completa intencionalidade espúria. Esse foi, amados irmãos e amadas irmãs, o embrião, ou se quiser uma palavra mais complicada, o protótipo do que detectamos hoje, com o nome que eu chamo de Satanaval. O nome, vocês sabem que é carnaval. Esse pérfido e horrendo festival de atos nefandos e insultuosos ao Altíssimo Deus, para dizer o mínimo, para ser gentil. Mas vejamos, então,
como ficou a estrutura do tal calendário de Numa Pompílio, ou seja, o calendário pompiliano. E Anuários foi consolidado como o primeiro mês do ano. Márcios passou a ser o segundo. Aprilis continuou como terceiro. Maios ficou como quarto. Június posicionou-se como quinto. Quintilis conservou o nome, mas passou a ser o sexto. E, na sequência, permaneceram como estavam: Sextilis, September, October, November, December e Februários. Esse calendário durou pouco tempo, até mais ou menos 46, antes do Machia, quando Júlio César assumiu o poder, tornando-se, de fato, o primeiro imperador romano. E resolveu, então, claro, mudar o calendário, gerando, então, o terceiro calendário romano dessa série. O que fez Júlio César? Januários foi mantido na primeira posição, vindo depois de December, que se firmou como o mês de encerramento do ano, e assim é até agora. Februários passou a ficar logo depois de Januários, como hoje ainda é, e foram mantidos na mesma sequência, depois de Februários, Márcios, Aprilis, Maios e Júnios. E então o imperador Júlio César inseriu, após Június, um mês em sua própria homenagem, Iulius, que passou a ser o sétimo mês. E mais um detalhe importantíssimo: ele se julgava tão importante, digamos assim, fazendo aqui um hipérbado, tão divino, que colocou 31 dias nesse mês, tornando-o o mês mais rico em dias, para ficar diferente, porque não podia ser de outra forma. O mês que homenageava o imperador Júlio César teria de ser maior do que os outros meses. Os demais foram preservados. Só que aí a posição ordinal foi mudada. Por quê? Sextilis ficou como oitavo, September como nono, October como décimo, November como 11º. E, como já falei, December como último, 12º. Mas, se vocês acham que terminou, a ciranda tenebrosa não termina assim. Ela continua. Alguns, que eu diria assim, não muitos anos depois, o César, denominado Augustus, recusou-se a ficar atrás de Júlio César. Afinal de contas, o nome dele era Augustus. Por isso, implementou outras alterações no calendário juliano, fabricando o quarto calendário romano. A primeira das alterações foi trocar o nome do mês sextilis, que passou a chamar-se Augustus, em sua homenagem. E, para não ficar inferiorizado em relação a Júlio César, Augusto determinou que Augustus, que viria depois de Iulius, teria de ter também 31 dias. E aí foi necessário, claro, recalcular, reconfigurar o número de dias de outros meses. Bem mais à frente, muito mais à frente, em outubro de 1582, houve outras desfigurações do calendário, que nunca teve, como vocês já acompanharam até aqui, nenhuma semelhança, muito pelo contrário, com o calendário divino. E completando, então, as desfigurações do calendário divino, o chamado PAPA Gregório XIII realizou uma reforma do calendário, como eu falei, em outubro de 1582. Dentre as modificações que Gregório efetivou, é preciso destacar a introdução do ano bissexto, cada 4 anos, no qual o mês de fevereiro passou a ter 29 dias,
com o objetivo de ajustar o ano ao ciclo solar. Então, amados irmãos e amadas irmãs, entendo que nesse momento a gente precisa fazer um resumo dessa mixórdia que meu pai chamaria de barafunda, também conhecido como bagunça. Roma, ao longo de suas conquistas bélicas, toda a corja de demônios, chamados por eles, que eu ponho milhares de aspas, de deuses, que eram adorados pelos impérios subjugados. Com essa metodologia, foi constituído uma colcha de retalhos, um mosaico monstruoso de sincretismo satano-religioso, cuja característica essencial é o paganismo. Qual é a pauta pagã? Pergunto. O núcleo que norteia esse modus operandi, aí, esse modo de agir, desse sincretismo aí. Desobediência e blasfêmia ao sempiterno Iá, único Deus vivo e verdadeiro, operacionalizadas de diferentes e sórdidas maneiras, mas sempre travestidas, por exemplo, de falsas santidade, pureza, luminosidade, fraternidade e amor enganoso. Para que nós possamos espairecer um pouco, vamos fazer uma correlação envolvendo também aqui os nomes dos dias da semana desse calendário gregoriano. O primeiro dia da semana era chamado de dies solis, o dia do sol. O segundo era dies lunes, o dia da lua. O terceiro era dies martes, o dia de Marte. O quarto era dies mercurii, ou seja, dia de Mercúrio. O quinto era dies Ioves, ou seja, o dia de Júpiter. O sexto era Veneris dias, o dia de Vênus. E o sétimo era dies Saturnii, o dia de Saturno. Fica muito claro para nós, muito evidente, o seguinte: o Sol tinha tanta relevância como, com 200 mil aspas, Deus, que a adoração a ele foi imiscuída no primeiro dia da semana. Mais à frente na história, o famigerado Constantino I, o primeiro, alterou o nome do primeiro dia, atribuindo-lhe a denominação de dias domínicos, ou seja, olha a empáfia, olha a blasfêmia, dia do Senhor, mas que Senhor? Não do Senhor Deus. Bonito, pelo menos na intenção, mas continuo perguntando, e Senhor era honrado com essa denominação? Não o sempiterno e altíssimo Deus, porque seu santo dia é o sábado. Quem mais poderia ser venerado senão o príncipe deste mundo, o pai da mentira? Cabe lembrar que Roma incorporou toda essa corja dos chamados deuses pagãos que eram adorados pelos impérios conquistados, promovendo um mosaico, como já falei, de sincretismo, totalmente baseado no paganismo, eivado de desobediência e blasfêmia ao sempiterno Deus. Então, vamos fazer agora um apanhado geral. Amantíssimo, irmão Cronarca, quanto tempo já foi decorrido, por favor? 39 minutos, irmão. Bom, minha matemática está ficando totalmente descalibrada, mas tudo bem, vamos fazer um apanhado geral aqui para finalizarmos. Porque, na verdade, esse tema requereria algumas horas para a gente esmiuçar cada pormenor. Mas o sentido aqui é mostrar o essencial, o núcleo. Então, vamos fazer esse apanhado aqui para finalizarmos. Talvez aí com mais uns 5 ou 6 minutos a gente termine. O Altíssimo Deus estabeleceu um calendário que deveria reger a humanidade e seus eventos para sempre, de maneira submissa, reverente, incontestável, a menos
que ele próprio ordenasse mudança nas regras. Que conclusão podemos, então, extrair de tudo o que foi falado? O dia de hoje, que está muito próximo da iminente virada para um novo ano no calendário satano-gregoriano, é mais uma transgressão execrável à santidade e à autoridade máxima do Altíssimo Deus. Então, essa virada, ou essa viração diabólica, recebe o nome pomposo e elegante, dentro dos padrões mundanos, de Réveillon. Olha que palavra bonita, de origem francesa, chique. Aí eu pergunto, Réveillon significa despertar, mas de quê ou de quem? Quem desperta nesse dia? Bom, é, na verdade, a reanimação com alta intensidade do próprio Satanás, que é revigorado com todo esse torvelinho de carnalidade, impiedade, iniquidade. Ainda mais porque toda essa pecaminosidade entristece profundamente o coração do Altíssimo Deus e afasta-o dessa numerosa multidão ímpia, a qual acaba mergulhando, sim, impetuosamente na profundeza dessas trevas espessas. É tudo o que o diabo quer. Não nos esqueçamos da exaltação da hipocrisia, uma das maiores ferramentas de danação do diabo, representada pelo, com 500 milhões de aspas, Deus Ianos, cuja característica principal é a dupla face, que define sua personalidade maligna, totalmente contrária às palavras categóricas que já li aqui hoje, logo na introdução, de nosso Senhor Jesus Hamashia, em Mateus 5,37. Seja vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, a hipocrisia é totalmente uma expressão maligna. Ou seja, o diabo sempre utiliza a face que lhe é mais conveniente. Essas embromações todas são transmitidas de geração em geração e são totalmente contrárias às ordenanças do Altíssimo Deus. Essas, sim, as ordenanças divinas deveriam ser, por ordem dele, inclusive, perpetuadas ao longo das linhagens para sempre. Tudo que se constata nessa época do ano é chamado, olha só, de festividades. Contudo, não passam de desvios inomináveis que conduzem à perdição. Assim, como integrantes da Igreja de Deus e, portanto, servos e servas irretratáveis, inamovíveis, irrevogáveis do sempiterno Iá e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Hamashia, não podemos nem devemos silenciar-nos. Amados irmãos e amadas irmãs, em defesa da verdade, por adoração e obediência plena e incondicional ao Altíssimo Iá, realizamos essa santa convocação de Kabbalat Shabbat, durante a qual recordamos o consagrado Shabbat como memorial da perfeita criação do Altíssimo Iá e reafirmamos a promessa de santificar esse dia singular, guardando na íntegra e sem ressalvas o eterno quarto mandamento do sempiterno Deus. E também cabe-nos repelir veementemente essas blasfêmias contundentes e avassaladoras contra a soberania única e inacessível do Criador de tudo que há, em defesa da verdade absoluta, que é a sua palavra. Amém. Amém.